Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Eu lancei um vídeo há pouco tempo atrás, onde eu mostrei que Eva traiu Adão com a serpente. E que dessa traição nasceram os ímpios, nasceram os filhos do diabo. Muitas pessoas se escandalizam com esse estudo, por quê? Porque elas não têm costume com essas palavras, elas nunca ouviram falar sobre isso dentro das denominações. E muitas pessoas dentro das denominações estão bebendo leite, eles não têm crescimento espiritual para poder conseguir discernir isso dentro das escrituras. E através desse estudo eu vou estar esclarecendo mais essa questão. Por quê? Porque eu vou estar mostrando novamente que a salvação só é para os predestinados. Somente os predestinados é que serão salvos. E eu vou estar mostrando neste estudo que existe duas linhagens sim em cima da terra. Existe a linhagem da serpente com Eva e a linhagem de Eva com Adão. A linhagem de Eva com Adão são os filhos do Eterno, que o Eterno programou para vir sobre essa terra. E a linhagem de Eva com a serpente foi a intromissão de Satanás. Satanás introduziu os seus filhos sobre a terra. Então eu gostaria que você abrisse Romanos capítulo 5, versículo 15, diz assim: Mas a dádiva não é como a falha, pois se pela falta de um só homem muitos morreram, quanto mais a bondade merecida do Criador e a sua dádiva, por meio da bondade imerecida de um só homem, Yahshua Mashiach, transbordaram para muitos. Aqui está dizendo que pela falta de um homem só, pelo erro de um homem só, Adão, muitos morreram. Olha o versículo 19. Pois assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então aqui agora eu já começo a entrar na questão mostrando para você o quanto esse versículo também é tremendo. Você pode observar que o texto diz assim, que pelo erro de um homem só, Adão, muitos foram feitos pecadores, muitos morreram espiritualmente. Romilson, por que o texto não diz que todos morreram espiritualmente? Por que o texto diz que muitos morreram espiritualmente e muitos se tornaram pecadores? Por que não diz que todos se tornaram pecadores? O texto diz que muitos se tornaram pecadores porque nem todos são filhos de Adão. Quem se tornou pecadores são os filhos de Adão, porque descendem dele. E como eu mostrei no outro vídeo, se você não assistiu, assista lá que você vai entender com mais clareza. Eu mostrei que Eva, ela traiu Adão com a serpente. E que Caim não era filho de Adão, não é filho de Adão. Caim é filho da serpente com Eva. Filho de Eva com Adão é Abel, Abel e Sete. Então eu vou estar falando sobre isso nesse estudo. Mas preste bem atenção nesse versículo então. Esse versículo está dizendo que depois que Adão caiu em pecado, muitos se tornaram pecadores. Por que muitos, são meus? Porque somente os filhos de Adão se tornaram pecadores. Não está falando dos incrédulos aqui. Os incrédulos não estão enquadrados aqui, por isso o texto diz muitos e não todos. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte: o Eterno ele sempre planejou trazer os seus filhos sobre a face da terra. Ele queria encher a face da terra com os seus filhos. E os seus filhos seriam o quê? Os seus filhos seriam santos, sem mácula, sem ruga, sem pecado, puros. Só que aí houve um intervalo aí. Satanás intrometeu-se no meio. E aí houve a queda. Então o homem passou a ser pecador. Adão e Eva pecaram. E aí todos que nasceram de Adão e Eva se tornaram pecadores, que são os filhos de Adão com Eva, que são os filhos do Eterno. Eles caíram em pecado porque os pais deles, o Adão e Eva, caiu lá no jardim do Éden. Então veja bem, aí os ímpios não estão enquadrados aqui então. Por quê, Romilson? Porque os ímpios não são filhos de Adão. Se os ímpios fossem filhos de Adão, o texto não poderia dizer, e muitos se tornaram pecadores. O texto diria, e todos se tornaram pecadores. Então o texto está dizendo, muitos se tornaram pecadores porque nem todos são filhos de Adão com Eva. São filhos de Eva com a serpente. E agora eu vou voltar lá no Gênesis para você entender. Então é por isso que Paulo está falando aqui, ó. Muitos morreram, muitos se tornaram pecadores. E muitos vão se tornar justos. Por que muitos vão se tornar justos, Romilson? Porque o Eterno não vai salvar os ímpios. Não há salvação para os ímpios. Os ímpios estão condenados eternamente. Por isso que diz que muitos se tornarão justos. E muitos se tornaram pecadores e muitos se tornarão justos. Os mesmos muitos que se tornaram pecadores é os mesmos que se tornarão justos. Está entendendo? Então vamos lá agora. Gênesis capítulo 3. Eu vou dar mais uma pincelada aqui.
para que você possa entender o que é que eu estou falando. Eu não vou falar todas as coisas que eu já falei no outro vídeo lá. Se você quiser entender, você tem que ir lá e assistir. Eva transou com a serpente. E é isso mesmo, não adianta escandalizar. É isso aí mesmo. Só que quando eu falo lá que Eva transou com a serpente, muitas pessoas pensam que a serpente é essa que está rastejando hoje. Não, meu amigo. A escritura nos mostra que a serpente era o animal mais astuto que havia no Jardim do Éden. Mais astuto e inteligente. Ela conversava, ela dialogava. E mais uma, a serpente não rastejava. A serpente andava em pé, ela tinha pernas. Por quê? Porque depois que ela passou a rastejar. Então lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, houve uma reunião entre o Eterno, Adão, Eva e a serpente. Os quatro estavam lá. O Eterno deu uma sentença para cada um. Falou com Adão: porque você fez isso, você vai comer do suor do seu rosto. Olhou para a mulher e falou: porque você pecou, fez o homem pecar, você vai dar à luz agora em meio a dores. Olhou para a serpente e falou: você agora vai rastejar sobre o seu ventre. E por resto da sua vida você vai comer pó. Então o Eterno mudou a estrutura da serpente. Provavelmente ela era semelhante ao homem. Ela era mais alta do que o homem e era semelhante ao homem. E ela era inteligente. Ela conversou o ouvido, ela chegou no ouvido da mulher e seduziu a mulher. Então não vem você pensar que a serpente é essa que está aí hoje. Não, que não. Ela andava, ela tinha perna, ela falava. Então a serpente ela era semelhante ao homem. O que está dito lá, meus? Então da traição de Eva com a serpente, porque Eva transou com a serpente. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, que Paulo fala assim: eu quero vos apresentar como uma virgem. Uma virgem. Por quê? Porque Eva era virgem no Jardim do Éden. Estou dando só uma pincelada. E aí ele falou: eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, e foi após outro, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Por quê? Porque Eva era virgem e foi após outro. Ele estava com medo que a igreja largasse a simplicidade do evangelho e largasse o verdadeiro Machia que os apóstolos estavam pregando e fossem após outro. E foi isso que aconteceu. A igreja caiu lá no concílio de Nicéia e seguiu o Jesus da igreja católica. Ela foi após outro, atrás de um ídolo até hoje. Então veja bem, só que a questão aqui é o seguinte: Eva era virgem. Ele queria apresentar a igreja como uma virgem, porque Eva era virgem. Quem tirou a virgindade de Eva, meus? A serpente. Houve um pacto de sangue entre Eva e a serpente. E aí houve a linhagem sanguínea da serpente que está sobre a terra hoje, que são os filhos do diabo. Então, dessa traição que Eva aprontou para cima de Adão, porque lá no livro de Provérbios, capítulo 20, capítulo 30, versículo 20, diz que a mulher adúltera come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Eva comeu do fruto. Está querendo dizer o quê? Está querendo que a mulher, está dizendo que a mulher adúltera come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Eva comeu da serpente, do fruto. O que isso significa? Significa que ela traiu Adão com a serpente. Ela se tornou uma adúltera. Está entendendo? Então era isso que Paulo estava com medo. Paulo queria apresentar a igreja como uma virgem, não como uma prostituta para o Machia. Ele tinha medo que assim como Eva saiu da posição de virgem e se tornou uma adúltera, foi prostituir, foi adulterar com a serpente. Então nasceu quem, homens? Nasceu Caim. Então quando você lê o texto diz assim: colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Está entendendo? Por quê, homens? Porque tinha duas, o Eterno estava mostrando para Eva: você agora está grávida. E em meio a dores você vai dar a luz. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em meio a dores você vai dar a luz. O Eterno está falando para ela: você agora está grávida. Tem duas sementes dentro do seu ventre. E as duas sementes são inimigas. Quem estava dentro do ventre de Eva, Romeus? Abel e Caim. Porque os dois são gêmeos. Se você ler o capítulo 4, fala que Adão ficou com Eva e nasceu Caim e Abel. Caim e Abel. Adão transou com Eva 2 vezes para nascer 3 filhos. Adão transou a primeira vez, nasceu Caim e Abel. Transou a segunda vez no capítulo 4, versículo 25, e nasceu a Sete. Sete era a semelhança de Adão. Sete e Abel tinham a semelhança de Adão, mas Caim não tinha a semelhança de Adão. Caim tinha a semelhança da serpente. Caim era mau. Então dentro do ventre já tinha 2 crianças que eram inimigas uma da outra. Por quê? Porque uma era da semente pura. Uma era de Eva com Adão e a outra era de Eva com a serpente. Então o texto está dizendo: você está grávida, em meio a dores você vai dar à luz a filho. E aí o Eterno mudou a estrutura da serpente, ela passou a rastejar, e ele falou: e o seu desejo agora será para o seu marido. Você não vai dar mais prazer para a serpente. Então o Eterno, ele nos mostra isso aqui, ó, tá? Isso está escondido dentro da palavra.
Somente através de revelação que as pessoas vão conseguir ver isso. Então veja bem, Abel, o Eterno falou com Caim, não mate o seu irmão, você está querendo matar seu irmão. Mas o que Caim fez? Caim foi lá e chorou o pau na cabeça do irmão dele e matou ele. Por quê? Porque Caim é de outra semente. A Bíblia diz que o Eterno agradou da oferta de Abel, mas não agradou de Caim e nem da sua oferta. Porque Caim é ímpio. No Novo Testamento diz que Caim é filho do maligno. Então estou dando aqui só uma pincelada para você entender. Se você quiser entender mais claro, vai lá que você vai entender o vídeo que eu lancei da Eva transou com a serpente. E aí você coliga com esse aqui que você vai ter mais um esclarecimento na sua mente para você entender o que eu estou falando. Então o que aconteceu, Romeu? Isso aconteceu que Satanás viu que o Eterno trouxe os filhos dele sobre a terra, que era Adão e Eva. Adão, a Bíblia diz o quê? Que Adão é filho do Eterno. Está lá no livro de Lucas, olha a genealogia lá para você ver. Adão, filho do Criador. Então existe aqui, ó, no dia que o Eterno criou Adão, tá vendo? Então o Adão era chamado de filho do Eterno, porque foi criado direto pelo Eterno. Aí houve o que então? Satanás teve inveja, Satanás falou, vou colocar meus filhos também sobre a terra. Qual a maneira que ele arrumou? Ele foi direto em Eva, ele não foi em Adão, ele foi em Eva. Por quê? Porque Eva tem um útero. Então ele queria usar o útero de Eva para poder trazer seus filhos sobre a terra. E aí Satanás incorporou na serpente, a serpente falava o animal, e aí nasceu Caim. Caim é filho do maligno, está no Novo Testamento. Ele matou Abel. Depois do Eterno falar para não matar, ele ainda matou. E quando o Eterno foi procurar o seu irmão, falou, cadê seu irmão? Ele falou assim, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Caim, ele mostra que ele não tem nada, ele não tem nada a ver com o Eterno. Caim, ele é da descendência do maligno, ele é da descendência da serpente. E aí o que o texto nos mostra, amigos? O texto nos mostra o seguinte, em Gênesis capítulo 6, versículo 1, diz assim, quando os homens começaram a ser numerosos na face da terra, e lhe nasceram filhas, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Então veja bem aqui, muitos dizem que esses filhos do Criador, que são anjos que desceram do céu e transou com mulheres, não são anjos. Esses filhos do Criador, que são os filhos de Sete, que casaram com as filhas de Caim. Quando Adão procriou, a Bíblia fala que Adão teve filhos e filhas. Tem pessoas que falam assim, Caim casou com quem? Caim casou com uma das suas irmãs, ou uma das suas primas, ou sobrinhas. Caim casou com um parente dele, porque Adão teve filhos e filhas. E aí Caim casou com uma dessas mulheres, e delas vieram a descendência dos ímpios, a descendência maligna de Caim veio sobre a terra. E aí o texto diz aqui o que então? Vendo os filhos do Criador que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si todas que lhes agradaram. Aí você me diz, mas filhos dos homens aqui pode ser filhos de Adão, que casou com os anjos. Não são os anjos. Vou te mostrar agora por que não são os anjos. Aqui, ó. Quando você pega a Bíblia hebraica, e você vai traduzir a Bíblia hebraica, está aqui, ó. A palavra Adão se escreve desse jeito no hebraico. Ó, se escreve desse jeito no hebraico a palavra Adão. E a palavra homem se escreve desse jeito, tá aí. Tá vendo? Aqui estão os versículos, tá aí. Então veja bem. Adão se escreve do jeito. E homem se escreve de outro jeito. Totalmente diferente no hebraico. Aqui não está a palavra hebraica para Adão nesse texto. O capítulo 6 está dizendo, vendo os filhos dos homens, é homem mesmo. Que homens são esses, meu Deus? Filhos de Caim. Filhos de Eva com a serpente que gerou Caim, depois de Caim veio a descendência dele. Então, vendo os filhos quando os filhos do Criador viram as filhas dos homens, aliás, quando os filhos do Criador, que eram os filhos de Sete, os filhos do Criador, viram as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim. Por quê? Porque o texto, para estar no original, teria que estar assim, ó, vendo os filhos do Criador, que as filhas de Adão eram formosas, tomaram para si, dentre todas, as que mais lhe agradaram. Não são as filhas de Adão, porque a palavra Adão não aparece aqui, aparece a palavra homem. E onde aparece a palavra Adão, homem? Vou te dar uma demonstração agora, para você entender o que eu estou falando. Salmos, preste bastante atenção, senão você não entende. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, por isso que eu falo para comprar a Bíblia de Jerusalém, que nesse ponto ela é mais fiel, ó. Dá para a pessoa perceber onde está o erro. Ó, Salmos 57. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o Salmo 62 primeiro. Salmo 62, 10.
Olha o que o texto diz aí, ó. Não sei se vai dar para você ver aí, ó. Salmo 62, 10. Vou estar lendo para você. Diz assim: somente um sopro são os filhos de Adão, apenas mentira os filhos do homem. Se subirem na balança, juntos seriam menos que um sopro. Tem tradução que os autores não conseguiu ganhar a revelação de que existe os filhos de Eva com a serpente e os filhos de Eva com Adão, deduziram que aqui está falando de uma classe separada de homem, uma classe superior e uma classe inferior. Mas não, a tradução original é essa aqui. Aparece a palavra Adão e aparece a palavra homem. Somente um sopro são os filhos de Adão. Quem são os filhos de Adão? Os filhos de Adão com Eva. Apenas mentira os filhos do homem. Quem são os filhos do homem aqui? Os filhos de Eva com a serpente. São os filhos do homem. É o mesmo que está lá no livro de Gênesis. É o mesmo que está lá em Gênesis capítulo 6. Os filhos do homem lá são a descendência de Caim. Então a descendência de Caim está aqui e a descendência de Adão está em cima. Está mostrando que tem duas descendências aqui. A descendência de Adão e a descendência de Caim está aqui agora, separado. Lá em Gênesis não conseguiu ver isso porque chamou os filhos do Criador, a descendência de Sete, de filhos do Criador. Aqui não. Aqui chamou a descendência de Sete de filhos de Adão. Então diz, somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira os filhos do homem. Quem são os filhos do homem aqui? Os filhos de Caim. Os filhos de Eva com a serpente. Sim, se subirem na balança, juntos, está falando de duas descendências aqui. Juntos seriam menos que um sopro. Então agora eu estou provando para você, através da Bíblia Jerusalém, que existe os filhos de Adão com Eva e existe os filhos dos homens, os filhos de Eva com a serpente. Olha o que diz no Salmo 57. O que diz? Salmo 57. Deito-me em meio a leões que devoram os filhos de Adão. Quem são os leões que devoram os filhos de Adão? Quem são os leões que devoram os filhos de Adão? Os leões que devoram os filhos de Adão são os filhos do diabo, são os filhos de Caim, os filhos da serpente com Eva. Eles matam os filhos de Adão com Eva. Por que, Romilson? Porque sempre foi assim. Sempre os filhos da serpente com Eva tentou matar os filhos de Adão com Eva. Caim não matou Abel? Caim não matou Abel? Então sempre foi assim. Os filhos da serpente com Eva vão perseguir os filhos de Eva com Adão. Os dois são inimigos na terra. Então existem os filhos do maligno que estão andando sobre a terra. É por isso que no livro de Gênesis capítulo 6 fala que a hora que houve a cruz entre os dois, entre os filhos, a descendência de Adão com a descendência de Sete, aí muitos dizem, mas aí nasceu os gigantes. Não, presta atenção, o texto aqui não diz que deles é que vieram os gigantes, não. Não está dizendo que veio da cruz de anjo com mulheres, nem nada disso, não. Presta atenção no texto, o que o texto diz? O texto diz assim, quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, os filhos de Caim, e lhe nasceram filhas, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens, viram que a descendência, as mulheres filhas de Caim, eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. E ao disse, meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Olha o versículo 4. Ora, naquele tempo, quando os filhos do Criador se uniram às filhas dos homens e essas lhes davam filho, os Nefilim habitavam sobre a terra. Fala que quando a descendência de Sete casou com a descendência de Caim, os Nefilins já estavam sobre a face da terra. Então não foi porque eles se casaram e se uniram que nasceram esses gigantes, não. Fala que esses gigantes, esses homens que eram altos, já estavam sobre a face da terra. E a palavra Nefilim significa decaídos. Pessoas que estão totalmente fora da presença do Eterno. Por quê? Porque são ímpios. Eles não descendem de Adão, eles descendem de Eva com a serpente. Então o texto aqui está mostrando assim, que os Nefilins, depois que houve o casamento entre os filhos do Criador com as filhas de Caim, depois que houve o casamento entre os filhos de Adão com os filhos de Caim, com as filhas de Caim, os gigantes já estavam lá. Por quê, Romilson? Porque Caim, a descendência de Caim, já estava produzindo homens gigantes. A descendência de Caim já estava produzindo homens altos, homens possantes, homens que escravizavam os filhos de Sete. Está entendendo? Essas duas linhagens que estão aqui no capítulo 6 de Gênesis não tem nada a ver com anjo. Não tem nada a ver com anjo abandonando o céu e vindo para a terra, não. Está falando que os filhos do Criador, que são os filhos de Adão, eles casaram com as filhas dos homens, com as filhas de Caim. Por quê, Romilson? Porque aqui não aparece a palavra Adão. Não aparece essa palavra Adão aqui, ó. Igual está aparecendo lá
Lá, se você pegar na Bíblia hebraica e olhar, olha na Bíblia hebraica, você vai ver que no capítulo 6 não aparece essa palavra ali, ó, que está ali, ó, escrito de hebraico ali, não aparece aqui no capítulo 6. Mas ela aparece em várias outras partes se referindo aos filhos de Adão, que são os filhos de Adão com Eva. Quando fala assim, os filhos de Adão, vou pegar mais uma passagem aqui para você ver, aqui, ó. Salmos 8, versículo 4. Para você entender o que é que eu estou falando. Salmos 8, versículo 4 diz assim. Vou pegar aqui o versículo. Aqui, ó. Que é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? Perdão, irmão, então aqui, ó. Que é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? Então o texto está mostrando que tem os filhos de Adão. Aí, ó. O texto está mostrando que tem os filhos de Adão. Os filhos de Adão são os filhos de Adão com Eva, irmão. Não existe, não adianta. Então tem os filhos de Adão e tem os filhos da serpente. Os filhos da serpente são os filhos de Eva com a serpente. E aí, como é que passou no dilúvio, Romeus? Como é que isso passou? Eu falei isso no outro vídeo lá. Por quê? Porque Noé casou com Noema. Até no livro de Melquisedeque fala sobre isso. Melquisedeque, lá, se eu não me engano, aquele livro apócrifo lá, fala sobre isso, que Noé casou com Noema. Então veja bem, Noé casou com Noema. Noema era quem, Romeus? Noema era da descendência, da linhagem de Caim. E aí Noé casou com Noema e Noé teve 3 filhos. Jafé, Sem e Cã. Cã puxou a mãe dele. E a mãe dele puxou quem? Puxou Caim. Então a semente da serpente passou pela arca. E aí deu sequência. É por isso que lá na frente aparecem os gigantes novamente. As pessoas falam assim, mas se houve o dilúvio e matou o gigante, por que lá na frente Josué foi lutar com os gigantes novamente? Porque lá na frente estavam os descendentes de Cã, e Cã era descendente de Caim. E mexe e vira, hora ou outra nascia um homem alto, hora ou outra nascia um homem alto, como aquele gigante que lutou com Davi, Golias. Então ele é de onde? Ele é da descendência da serpente, porque a serpente era alta. A serpente provavelmente ela tinha uns 2,5 metros de altura. Então veja bem, então existe a linhagem, existem os filhos de Adão e os filhos da serpente. O salmista Davi no capítulo 57, ele fala assim, ó, leões, olha o que ele fala aqui, ó. Deito-me em meios a leões que devoram os filhos de Adão. Os leões que devoram os filhos de Adão são os filhos de Eva com a serpente. Estavam matando os filhos de Adão com Eva. Aí as pessoas falam, então agora, veja bem, tem pessoas que falam assim, mas o Criador, o Deus da Bíblia, ele é mau demais, porque lá no Velho Testamento ele manda matar criancinha, ele manda matar as pessoas, mulheres, homens e até crianças. Aí você fica sem entender, achando que o Criador, não, sabe por que o Criador permitia matar? Porque eles são filhos da serpente. Os ímpios não tem conserto para eles. O salmista Davi falou várias vezes nos Salmos, quebra-lhes os dentes da boca, falando para o Eterno, quebrar o dente da boca dos ímpios. Fala para o Eterno jogar, banir eles da face da terra, tirar eles do meio dos justos, jogar os ímpios para fora da terra, exterminar os ímpios. Então no Velho Testamento, Davi, ele matava os ímpios, ele matava os filhos da serpente, os filhos de Eva com a serpente. Porque eles são malignos e não tem conserto para eles. No livro de Provérbios capítulo 16, fala assim que o ímpio nasceu para o dia da desgraça. A Bíblia diz que há vasos que são destinados para a glória e vasos que estão destinados para a ira. Destinados para a ira. Quem são os que estão destinados para a ira, homens? Os filhos de Eva com a serpente. E os filhos de Eva com Adão são aqueles que o Eterno quer restaurar, quer fazer deles pessoas justas novamente. Então se você ouvir falando que o Salvador morreu por toda a humanidade, você pode tirar fora isso aí da sua cabeça e mostrar a verdade para essa pessoa, que no livro de Isaías, eu já mostrei isso no outro estudo, Isaías 53 fala que Yahshua Mashiach, ele levou sobre si o pecado de muitos, ele não levou sobre si o pecado de todos. Aqui, ó, Isaías 53 diz, ó, e foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos. Quem são os muitos? Os filhos de Adão com Eva. O Salvador morreu para isso, ele não morreu para os filhos de Eva com a serpente. Os filhos de Eva com a serpente estão na terra de intrometido. O Salvador diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou a boa semente no campo. Esse é o próprio Salvador, trouxe os filhos do Eterno sobre a terra, e veio o maligno e semeou o joio no meio. O campo é o mundo, o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. E o trigo são os filhos do reino, os filhos de Adão com Eva. Então existem 2 sementes em cima da face da terra, queira você acreditar ou não.
E essa semente ela passou pela arca. Ela passou pela arca. Quem que era? Cã. O Noé teve 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Jafé, Sem e Cã. Cã puxou a mãe dele, Noema. Jafé e Sem puxou Noé. Eles puxaram Noé. De Jafé, o Eterno falou, Jafé, eu vou alargar ele. Jafé veio para o Brasil, veio para todo lado. Foi para todo lado do mundo, Jafé. Então existem os filhos de Adão no mundo inteiro. E existe os filhos de Sem, que são os judeus, os Yaldim, que estão lá na Terra Santa. E existem os filhos de Cã. Quem são os filhos de Cã, Ramos? Está em toda a terra, está no Brasil, está em toda a terra. São filhos do diabo, filhos da serpente com Eva. Para esses não há salvação. Para esses não existe salvação. Então quando você pega uma Bíblia como essa, quando você vê uma tradução dessa aqui, ó, está dizendo que os filhos de Adão, aí ó, está dizendo aqui, Adão, o jeito que se escreve, lá no capítulo 16 de Gênesis não aparece essa palavra, não aparece essa aqui, ó. Está se referindo a homem, tá vendo? Então nós temos que prestar atenção, a Bíblia de Jerusalém consegue nos mostrar a diferença entre os filhos de Adão, porque toda hora ela fala aqui, ó, Salmos 14, versículo 2, olha o que diz na Bíblia de Jerusalém, mas se você olhar na sua não vai estar mostrando a palavra Adão, porque eles não ganhou o discernimento que existe os filhos da serpente, eles acham que homem, tudo é homem e pronto, não, existe a separação entre os filhos dos homens e os filhos de Adão. Quando a Bíblia fala os filhos dos homens ali, está se referindo à descendência de Caim, que veio da serpente. Aqui ó, 14, Salmos 14, 2. Do céu e ao se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um sensato, alguém que busque ao Criador. Estão todos desviados. Eu falei que os filhos de Adão se desviou da palavra do Eterno. Então lá no livro de Gênesis, fala que quando o Eterno trouxe o dilúvio, ele matou os próprios filhos de Adão também. Só escapou Noé com a família dele, mas ali havia pessoas que eram da linhagem boa, da linhagem de Adão com Eva. Morreu tudo no dilúvio, porque se tornou pecadores. Então existe uma diferença entre ímpio e pecador. Essa tradução que fala que o Salvador morreu pelos ímpios está totalmente errônea. A tradução original diz que ele morreu pelos pecadores, morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Lá no versículo 5, versículo 8, ele conserta aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem aqui, ó. No versículo 6 fala que ele morreu para os ímpios, mas a tradução do original fala que ele morreu para os pecadores. Romanos 5, versículo 6, a tradução original fala que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Eu não estou com a tradução aqui que ela fala desse jeito para me te mostrar. Mas no versículo 6 ele já esclarece, ó. Mas o Criador recomenda a nós o seu próprio amor por meio do Machia, pelo Machia ter morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Então existe uma diferença entre ser pecador e ser ímpio. O povo do Eterno são pecadores, mas eles não são ímpios. Os ímpios vão ser banidos da presença do Eterno, porque os ímpios não há solução para eles. Por isso que Davi perseguia os ímpios e os matava, porque eles são filhos da serpente. Se você olhar lá quando Cã saiu, o que aconteceu, Ramos? Cã foi parar lá na Torre de Babel, Nimrod, Cush, tudo descendência da serpente, apostatou da fé. E aí, depois de Cã nasceu Canaã. Canaã foi lá para Sodoma e Gomorra, os homossexualismo. Então, sempre houve essa linhagem. Abraão casou com teve relação com Agar, nasceu Ismael. Agar era descendente da serpente. Agar era filha, era descendência de Eva com a serpente, Agar. A mulher que Adão teve relação com Abraão, né? Aliás, Abraão teve relação com ela. Então, de Abraão com Agar nasceu Ismael, de Abraão com Agar. Ismael é descendente da serpente. Por isso que Ismael perseguia Isaac. Por quê? Porque o descendente da serpente com Eva vai perseguir os descendentes de Eva com Adão. Então, de Abraão com Isaac, Abraão nasceu Isaac. Abraão e Sara gerou Isaac. Sara era pura, era da linhagem boa. Abraão era da linhagem boa. Aí nasceu Isaac. Mas Abraão teve relação com Agar. Agar era da linhagem maligna, filha da serpente. E aí nasceu Ismael. Ismael está lá hoje, dando maior trabalho para os judeus lá. São os muçulmanos, homem-bomba. Não há jeito para eles, não tem salvação para eles. São destinados para ir para o meio do inferno. Há vasos que foram destinados para ir para a glória e vasos que foram destinados para ir para o inferno. Vaso que foi feito para ir para o reino, para a glória, e vaso que foi feito para ir para o inferno. Não tem jeito. Não tem jeito. Filhos da serpente não tem jeito. Aí você vê Jacó com Lia. Nasceu Dan.
Dan, a Bíblia diz que é serpente no caminho, que morde o calcanhar. E depois dele, mais a mulher legítima dele, nasceu a tribo de Judá e as outras tribos, que foi uma bênção. Mas lá no meio tinha um que era descendente da serpente. Ele falou, nasceu Dan. Dan é serpente no caminho. Então, meu amigo, o ímpio não adianta. Tem os filhos de Adão e tem com Eva, e tem os filhos de Eva com a serpente. Espero que com esse estudo aqui ficou mais claro para você agora. Olha o que o texto diz aqui, ó. Salmos 58. Olha o que o texto diz aqui, ó. Salmos 58, versículo 4. Os ímpios se desviam desde o seio materno, desde o ventre já falam mentira. Tem veneno como veneno de serpente. Os ímpios é serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos. Tem algumas traduções que falam, são como narja, cobra, narja, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais hábil em praticar encantamentos. Eles tapam o ouvido para não ouvir a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque são filhos da perdição. Não há salvação para eles. Se o vídeo acabar aqui, é isso mesmo. Então o que eu estou mostrando para você? Existe duas linhagens em cima da terra que está correndo aí hoje. Tem a linhagem da descendência de Eva com a serpente e a descendência de Eva com Adão. Por isso que a Bíblia fala os filhos de Adão com os filhos dos homens, que eu não olhei aqui agora. Então está separando os dois. Se você pegar, você vai ver que Ló era mundano, mas no entanto o Eterno ainda procurou salvá-lo. Ló era um crente mundano, pecador. Estava lá em Sodoma e Gomorra, o Eterno foi lá e tirou ele. Por quê? Porque a semente ainda era pura. Ló veio de uma semente pura, era pecador, crente pecador. E Abraão era um crente justo, que não pecava, que procurava não pecar. Mas Ló não, Ló era um crente mundano, pecador, mas mesmo assim o Eterno ainda salvou. Por quê, homens? Porque o Eterno só vai salvar os crentes pecadores, os crentes que nasceu de Adão com Eva. Então o bode nunca vai ser ovelha, e ovelha nunca vai ser bode. Joio nunca vai ser trigo, e trigo nunca vai ser joio. O bode, ele é bode para sempre. Você pode lavar ele o tanto que você quiser. A ovelha não, a ovelha pode lamear no barro, mas quando você lavar ela, ela continua limpinha e continua sendo ovelha. Então há pessoas que nascem de Adão e Eva, e há pessoas que nascem de Eva com a serpente. Os que nasceu de Eva com a serpente, meu amigo, estão condenados. Tem duas linhagens correndo em cima da terra, e ela passou, a semente da serpente passou dentro da arca e deu continuidade. Cã ficou com a mulher do pai dele. Assista o vídeo lá atrás que você vai entender. Então existem essas duas linhagens. E o Mashiach, meu, a Bíblia diz que o Mashiach ele veio na semelhança do homem. Ele se tornou semelhante ao homem, a um ser humano, semelhante. Mas não fala que ele é filho de Adão. A Bíblia diz, eu vi um vindo sobre as nuvens semelhante ao filho de homem. Semelhante. A Bíblia não fala, eu vi um vindo sobre as nuvens que era o filho de Adão. Eu vi um filho de Adão vindo sobre as nuvens. Não. A Bíblia diz que viu um semelhante a um filho de Adão. É diferente. Então, o Mashiach, no livro de Filipenses, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 3, fala que ele veio e viu um semelhante ao filho de homem. Filipenses, capítulo 2, fala que ele se tornou semelhante a um homem.